conselho pra pessoa que tomou um corno recentemente. Eu sei que essa situação aflora a condição psicológica do ser humano. Quando o assunto é corno, as pessoas têm medo, né, de serem traídas e tal. E existem outras coisas que acabam trazendo aflição para a parte psicológica do ser humano. Mas hoje, para entender um pouco mais de uma outra aflição, nós vamos falar sobre o processo de ansiedade. Mas o assunto é para você, minha linda cremosa. Você, mulher, que tem mais de 40 anos, aumente o volume do rádio porque eu trouxe uma convidada especial. É o quê, rapaz? Se prepare que o papo é de qualidade. E ela vem falar sobre saúde da mulher com mais de 40 anos e esse assunto tão tenso que é a ansiedade. Receba com muita energia aqui no nosso Pipoco. Vanessa Freire tá com a gente. Seja muito bem-vinda, Fã. Como é que você tá, psicóloga? Representando a Clivale e mais do que isso. Hoje você tá representando todos os profissionais que se dedicam aos cuidados da mente, os cuidados das emoções, né? Ao autocuidado, que graças a Deus agora já não é mais um tabu. A gente tá chegando num lugar de que o cuidado da saúde mental virou uma prioridade. E hoje o nosso assunto é a mulher com mais de 40 anos. Tem muitas cremosas ouvindo a gente nessa condição. Seria muito bem-vindo ao nosso programa. Sinta-se em casa mesmo, assim. Fique em casa, porque agora é hora da gente conversar rapidamente para poder ajudar essa galera. Você tá bem? Tudo bem, gente? Boa tarde. É um prazer estar aqui falando para tanta gente, né? E falando sobre essa questão que tem assolado muita gente, né? Perfeito. Que é a ansiedade. Demais. Muitas pessoas têm sofrido, principalmente desde o período que iniciou a pandemia até então, os transtornos mentais aumentaram bastante, né? E aí a mulher na condição 40, pós-40, já vai também tendo essa situação de condição mental um pouco mais agravada por outras questões fisiológicas, mas que abalam também o psicológico, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a nossa vida começa na nossa mente. Caramba, muito bom. Então a gente precisa cuidar da nossa mente para que todo o resto vai bem. Porque se você não estiver emocionalmente bem, se você não Nada estiver bem funciona. com você, nada vai funcionar bem. Eu acho isso muito importante. Eu vou começar então desse assunto. Quando a gente fala de saúde mental no geral, e hoje a gente acaba observando que essa frase se repete, né? Vamos cuidar da saúde da mente, cuidar da saúde da mente. Tem gente que acaba resumindo isso a algumas práticas, como por exemplo, procurar um terapeuta. Mas quando o assunto é cuidados da saúde mental, o que é cuidar da mente? O que é cuidar da saúde da mente? É você ter práticas, né? Na verdade, não é só procurar um terapeuta, né? Um psicoterapeuta. Mas você ter práticas aliadas a isso que lhe auxilia a ficar bem. Porque ter saúde mental nada mais é do que você desenvolver, né? Você ter habilidades para lidar com as circunstâncias que a vida vai lhe oferecer. E são muito adversas, né? A gente passou por uma pandemia aí. Ave Maria, que talvez a fez mais as pessoas adversa da pirar. história dos últimos anos. Talvez não, com Exatamente. certeza é. E a gente tem outras pandemias silenciosas, como, por exemplo, a questão do suicídio, que já é um agravamento da saúde mental, né? Já é por uma condição mais grave. Então, assim, eu acredito que a gente precisa trabalhar muito com políticas de prevenção. Perfeito. Às vezes as pessoas chegam a estados muito graves, por exemplo, em estado de depressão profunda, porque não começa a tratar no início, né? Não começa a se cuidar. Então, assim, ter cuidado com você, a prática do autocuidado, a atividade física, desenvolver bons hábitos, leitura, música, dança, que é uma coisa que faz muito bem, lutas em si, arte marcial, tudo que você possa perceber que utilizando o seu corpo, Sim. também faz bem para sua mente. Então passar a desenvolver práticas que te façam bem como um todo. Caramba. Isso é cuidar da sua saúde mental. Muito legal, né? Porque a gente normalmente olha para essas práticas como se fosse uma coisa apenas física. E você tá ali usando o corpo para poder praticar, enfim, fazer aquele processo. Mas falando da mulher de mais de 40 anos, que é o tema da nossa pauta, né? Qual é a diferença entre os cuidados que uma pessoa que não se enquadra a esse grupo de pessoas, mulheres com mais de 40 anos, enfrenta e, obviamente, por que torna essa parcela, né? Por que as mulheres nessa condição, elas podem ter uma complicação, uma complexidade, na verdade, ainda maior, para poder fazer esses cuidados, manter esses cuidados e, principalmente, se entender nesse lugar de priorizar o cuidado da mente. Eu vou começar com condições fisiológicas mesmo, favor. né? Que é geralmente a pré-menopausa ou a menopausa em si.
Que é uma condição que traz muita desestabilidade para a mulher. E não só quando se fala de menopausa, as pessoas pensam, é aquela quentura, é o ressecamento vaginal e a dificuldade em ter relação sexual, mas não é só isso. Perfeito. Muitas mulheres começam a ter transtorno de ansiedade e também depressão, porque causa muitas disfunções nas mulheres, principalmente a disfunção hormonal, que é tão maléfica para a mulher. Então já é uma condição fisiológica que requer mais cuidado. Claro que assim, nem todas entram nessa fase nos 40, mas a partir daí a gente já sabe que a qualquer momento isso pode acontecer. Então é uma pessoa que precisa de um cuidado maior. Acho que o primeiro ponto seria esse, né? A condição fisiológica que empata numa condição psicológica, Perfeito. que toda mulher vai passar. E uma outra condição que é muito importante é a questão do amadurecimento / envelhecimento, né? É você passar para outra fase. Recentemente a gente vê polêmicas com famosas que resolveram assumir os seus cabelos brancos, né? Perfeito. A mulher não pode assumir o cabelo branco, há muito estigma, né? A mulher depois dos 40, ela tá velha, ela tem que pintar os cabelos, porque se ela tiver com o cabelo branco, ela tá com aspecto de velha, o que ela ouve é que ela está acabada, e ela percebe as mudanças no próprio corpo. Já não é um corpo de uma menina de 18 a 20 anos. Perfeito. É um corpo que tá passando por mudanças e que é natural, todo mundo vai chegar a essa fase, né? Só que aí a gente se depara com um padrão indústria de beleza que é muito perverso, né? Onde só tem lugar, onde o belo só é o novo, né? O belo só é aquela estética perfeita. Então não tem um lugar de beleza para as mulheres maduras. É muito diferente, por exemplo, com os homens. O homem, quando ele tá ficando grisalho, ele é charmoso. Isso, é legal. Que charmoso. Olha como o Giannichini está um miau, né? É isso. Depois que assumiu os grisalhos. A mulher se assumir um grisalho, as pessoas... eu vi declarações, por exemplo, de Glória Pires, de Fafá de Belém, dentre outras, que as pessoas foram questionar. E alguns comentários, assim, no Instagram, tipo, vá pintar esse cabelo. Beleza. Quer dizer, a mulher não pode... A mulher assumiu o cabelo branco, ela tá velha, ela tá acabada, ela tá feia. Então, e muitas até vezes nisso a gente mulheres tem. também acabam falando sobre isso, né? Exatamente, exatamente. E aí não tem lugar pra ela se sentir bela, né? Não tem lugar pra ela se sentir desejada. E isso impacta diretamente na saúde mental, né? Se ela estiver solteira, né, muitas delas encaram que não vão mais conseguir ter uma relação. Meu amigo, são problemas que desenvolvem camadas, que desenvolvem outras camadas e a gente não para nisso. Agora, esse processo da ansiedade em si, né? Que eu acho que por mais que a gente entenda o quão complexa é a situação desse grupo de mulheres que chegam a essa fase, né? Já que a gente começou a falar disso. Mas eu acho que a ansiedade é algo que todo mundo descobriu que existe uma parcela dentro de si, assim. Seja pela velocidade do pensamento, de não se manter no presente, de sempre estar em algum ambiente, ou até mesmo de ter reflexos físicos ali, né? Alguns sintomas como falta de ar, como sudorese e vários outros problemas. Como é que a gente lida com esse processo, assim, né? Mesmo que agora a gente já entende o que é importante fazer para manter a saúde mental em dia. Entretanto, ainda tem o lado da ansiedade. Quais são as soluções, digamos assim, para lidar com ela? Acho que a primeira coisa é não se deixar abater pelos preconceitos, né? Porque, infelizmente, a gente ainda enfrenta muito preconceito. E muitas falas equivocadas no sentido de ansiedade é frescura. Não é. É um transtorno que precisa ser tratado. E, assim, a negação ou a fuga ou esconder isso não é a melhor opção. Quando você fala, você busca tratamento. Então, rede integrada. Psicólogo, a depender do grau, psiquiatra, porque precisa inserir medicação, né? Tem muita gente, por exemplo, que sabe que tem um transtorno de ansiedade, mas ainda tem preconceito com a psiquiatria e aí vai procurar um médico clínico. Perfeito. Para introduzir a medicação, mas não é o especialista, não é a área que trata da saúde mental. Então, procurar um psiquiatra, porque faz o acompanhamento. Eu instruo muito os meus pacientes nesse sentido. Eu faço o acompanhamento psicológico e o psiquiatra eu tanto oriento como fica um pouco no pé dele. Já foi, já voltou, já fez a consulta de retorno. Não é neurologista, não é clínico, é psiquiatra. Psiquiatra não é médico de maluco. Muito bom. Psicólogo não é médico de maluco. São especialidades que tratam da mente. Se você tem um transtorno mental, você precisa buscar, porque assim, é um acompanhamento integrado. Não é só a terapia, não é só a medicação, mas você começar a olhar e entender o que tem lhe adoecido, né? Você começar a olhar para as suas relações,
Você começa a olhar para o seu trabalho, para o que é que está acontecendo na sua vida e como é, o que e como você precisa mudar para se ajudar. Porque se você não tiver disposto a fazer algum tipo de concessão, algum tipo de mudança, o seu quadro não vai avançar. Bom, e como a rede Clivale tem mais de 40 especialidades, eu acredito que lá a gente consegue encontrar todo esse exército do amor próprio e do autocuidado, não é isso? Exatamente. Sim. E a busca justamente começa por aí, né? A mudança na condição psicológica começa em amor próprio e autocuidado. Muito bom, meu amor. Muito obrigado, viu, por vir aqui trocar essa ideia com a gente. Gosto muito de falar desse assunto porque a gente sabe o quanto muitas pessoas ainda enfrentam esse tabu, enfrentam, né, o preconceito de olhar para essas questões como se fosse uma coisa anormal. Como você falou, né, são questões que podem serem colocadas como coisas de maluco, e não é. Na verdade, maluco é quem deixa de se cuidar e deixa todos os seus pequenos problemas internos se transformarem em grandes problemas. E é por isso que hoje a gente vê aí o quanto a saúde mental é uma prioridade. Volte sempre que quiser para trazer novas pautas, pra gente continuar falando sobre isso, porque eu tenho certeza que muita gente nesse exato momento, principalmente os sedentários que ouviram de uma terapeuta ocupacional, de uma psicóloga, a importância de manter o seu corpo em movimento, agora vão levantar do sofá e planejar a sua volta ao treino. Exatamente. Quem gosta, por exemplo, de reality, né, e acompanha o Big Brother, por exemplo, perfeito. 3 pessoas lá dentro já passaram por momentos de crise e de ansiedade. Olha isso. Então você vê que é uma condição que ninguém tá escapando, porque às vezes pensa, mas é uma pessoa famosa. Muita gente pensa, quem tem dinheiro não tem problema. Não segue necessariamente essa lógica, né? Isso, né? E uma condição que afeta todo mundo, do menor ao maior. Cada vez mais crianças estão tendo transtorno de ansiedade. Adolescente, quase que todos, né? É de 100%, eu ouso a dizer que 90% dos adolescentes têm enfrentado transtorno de ansiedade, depressão, né? E adultos também hoje em dia, por vários problemas. A pandemia desajustou muita coisa, 100%. né? E assim, potencializou outras que já estavam mascaradas. É isso. Então, priorizemos os nossos cuidados e principalmente os cuidados à mente. Obrigado, viu, mano? disponha. Um cheiro pra você. Gente, lembrando, quem tá no YouTube tá vendo o contato da Clivale. Quem quiser pode marcar consulta online, procura especialidade. Você tá por lá também, lógico, né? Tô. Clivale do Shopping Paralela, mas tem também a Clivale Shopping da Bahia e Parque Shopping. Então, ou seja, paralelamente tem mais 2 Clivale, sempre nos shoppings pra poder facilitar a chegada. Não tem problema, se você for de carro, tem um estacionamento. Se for de carro de aplicativo, você chega pertinho também. Se for de ônibus, já cai lá, tem metrô, tem tudo isso. E a comodidade de você ter vários especialistas, né? Mais Você 40, não precisar, né? Exatamente, não precisar estar se deslocando para vários lugares para fazer consultas ou exames, enfim, você encontra tudo ali naquela localidade. Muito bom, dica de milhões, clivalemais.com.br é o site, acesse agora e marque a sua especialidade. Olha, Vanessa Freire conversando com a gente sobre cuidados da mente, mas claro, pra mente ficar fresquinha, eu devo lembrar. Você já mandou seu áudio? Hoje é dia de você responder o seguinte: Van, tomar cor não é uma coisa que leva muito paciente pro seu consultório? Leva. Então, ao invés de ralar o chifre no asfalto, procure o psicólogo. Esse já é o conselho da Vanessa, que veio aqui no programa. Estourou!